Olá pessoal, sejam bem-vindos então. Esse aqui é o segundo vídeo da aula 15. A gente vai provar dois teoremas, tá? Demonstrar. O primeiro envolvendo função injetora e o segundo envolvendo função sobrejetora, tá? O primeiro teorema é o seguinte. Considere f de a em b uma função, tá? A gente vai mostrar que existe uma função g com esse domínio e esse contradomínio que satisfaz essa propriedade se e somente se a função é injetora. Bom, então cuidado aqui, tem bastante coisas bem específicas, né? Primeira coisa, a gente tem que interpretar o que está falando aqui. Vamos fazer a ida primeiro. Então, a hipótese aqui, f é uma função, beleza? A gente vai usar nos dois casos. Agora, existe uma função g cujo domínio é a imagem da função f, que vai no e o contradomínio é o domínio da função f, tá? É o mesmo a, esses dois aqui. E além disso, quando eu calculo a composta g bola f, isso dá a identidade de a. Isso aqui basicamente está falando que a função g é a inversa da f. E a tese é que a função f é injetora. Então, ó. Então, agora a gente vai poder supor que existe uma função g com esse domínio e esse contradomínio que satisfaça a propriedade que g bola f igual a a. O que significa dizer que g bola f igual a a? Identidade de a, né? Quer dizer que essas funções são iguais. Ou seja, lembra ó, vamos lá. F vai de a em b e a g vai da imagem de f em a. Então, a composta g bola f está bem definida, né? Porque a imagem da f, que é igual ao domínio da g. Então, a composta está definida aqui. Então, se essas funções são iguais, significa que quando você aplica elas em um x qualquer do domínio do a, né? Isso vai valer a igualdade. Para todo elemento do domínio da a, g bola f desse x vai ser igual à identidade de a do x. Só que a identidade aplicada em um elemento é o próprio elemento. Então, é isso que significa g bola f ser igual à identidade, tá? Ou seja, na próxima aula a gente vai ver a definição de função inversa. O que está acontecendo aqui é que a função f, então imagina assim, a função f está pegando esse x elemento, tá? Tá levando em um certo y no b e a g está trazendo de volta, tá? Essa f que está fazendo g, ela está sendo a inversa da g, da f, né? O que está acontecendo aqui é que a f é a inversa da g e a g é a inversa da f, tá? Mas coisa importante pra gente aqui, que a gente vai usar, é isso aqui, ok? Então, ó, a gente tem que provar que essa função ela é injetora, tá? F é uma função, já está ali por hipótese, então é só provar que ela é injetora. Para isso, como é que a gente faz? Vocês lembrarem na aula passada, nós temos que pegar dois elementos no domínio da f, né? x1 e x2 no conjunto A e supor que eles têm a mesma imagem com relação a f. Tais que f de x1 é igual ao f de x2. Se isso aqui for verdadeiro, tá? A gente mostra, quer dizer, se eu mostrar que x1 e x2 são iguais,
essas pré-imagens são iguais, né? A gente provou que a função é injetora. Tá? Então, é só fazer conta aqui. Então, olha só. Como f de x1 é igual a f de x2, a gente não tem a cara da função, né? Então a gente não sabe calcular f. Mas a gente tem uma hipótese aqui, ó, que a gente vai usar, que é a função g, que a gente sabe que existe. Ó, note que a g ela é aplicada em elementos da imagem da f. Ou seja, claramente f de x1 e f de x2 são elementos da imagem da f, né? Então a gente pode calcular g nesses dois elementos. Como g é uma função, esses dois elementos são iguais, eles terão a mesma imagem. Ou seja, g do f de x1 tem que ser igual a g do f de x2, tá? A igualdade continua valendo porque g é função. Se fosse lá no caso das relações, isso não é garantido, tá? Só que se vocês lembrarem da aula passada, g calculado no f que está sendo calculado em x1, isso é g bola f de x1. E o g do f de x2, isso é g bola f calculado no x2. Só que vocês lembraram do rascunho que eu fiz aqui no começo, né? Lembra? Eu fiz assim, ó, g bola f de x. A gente viu que isso aqui é o próprio x, né? Então, do lado esquerdo vai ficar x1, do lado direito vai ficar x2. Tá? Então, aqui a gente usa a hipótese, né? Segunda aqui, ó, que g bola f é a identidade do conjunto A. Então, isso aqui é a identidade de A calculada em x1. E do lado direito, a função g bola f aplicada em x2 é a mesma coisa que a identidade de A calculada em x2. Identidade de x1 é o próprio x1, identidade de x2 é o próprio x2. Então nós chegamos que x1 e x2 são iguais, né? Como x1 e x2 do A são arbitrários, o que a gente provou foi o seguinte, que todos os para quaisquer dois elementos que eu pegar no conjunto A que tenham a mesma imagem, a gente provou que esses elementos são iguais, não são dois, é um elemento só. Tá? Ou seja, não existem dois elementos diferentes no conjunto A que tenham a mesma imagem. Tá? Ou seja, a função f é injetora. Então assim a gente fez a primeira parte do teorema. Agora a recíproca. Vamos lá. Recíproca é mais enrolada, né? Porque agora a gente vai supor que a função é injetora. Daí a gente vai ter que construir essa função, tá? G, ó, tá falando. G é uma função, então a gente vai ter que construir a relação G, mostrar que ela é uma função, e ela tem que ser construída de tal modo que isso aqui seja verdadeiro, tá? Então, para a recíproca, a hipótese é que f é uma função injetora, tá? Ó, quando eu falar que uma relação é injetora, nessa situação, né? A gente está trabalhando só com funções, ok? Então, quando eu dizer assim, ó, f é injetora, eu já estou assumindo que é a função, tá? A tese, a gente vai ter que provar duas coisas. Primeiro, que existe g função. Existe, então a gente vai ter que exibir. E essa g satisfaz o seguinte, né? G bola f é igual à identidade de A. Ok? Então, primeira coisa, a gente vai ter que construir essa função. A princípio pode parecer difícil e tal, mas para quem lembra lá do conceito de função inversa, não é tão difícil. Então, ó, digamos que a f leva é uma função, né, que nós temos de A para B, e ela é injetora, né? Então, por exemplo, se ela leva um x no y,
eu quero compor essa f com uma g, e essa g tem que sair da imagem da f, né? Digamos que a imagem da f esteja aqui, ó. Esse conjunto aqui é a imagem da f. A gente vai definir a g para desfazer o que a f faz. Então, se a f leva um x num certo y, a g vai pegar esse y e vai levar no x de volta. Tá? Aí quando a gente compor, né, g bola f, você vai ver que ela vai pegar o x e vai levar de volta no x, né? Isso vai ser identidade. Tá? E essa relação g, que eu estou definindo, só estará definida na imagem da f. Tá? Aí a gente vai ter que mostrar que essa g é função realmente, tá? Então vamos lá. Vamos definir uma relação g de imagem de f em A da seguinte maneira. Então a gente vai definir assim, quem é um g de y, onde y está na imagem da f. A gente vai falar que g de y é um x, sem somente se o f de x é igual a y. Né? Igual eu fiz no desenho. Ó. Se o f de x é igual a y, então a g, calculado no y, tem que dar o x. Tá? Como relação está bem definido, né? É uma relação que pega elementos da imagem da f e está me devolvendo elementos do conjunto A, né? Ok? Porque ó, o y, quando a gente olha isso aqui, ó, propriedade que define a relação G, x é elemento do A e o y é elemento da imagem da f. Ok? Então G realmente é uma relação da imagem da f em A. O interessante aqui é provar que G é função. Então, para começar, claramente G é uma relação definida na imagem da f no conjunto A. Lembra, para provar que uma relação é função, tem que provar aquela existência e a unicidade, né? Primeiro, então, a existência, ou seja, a gente tem que mostrar que o domínio da G é toda a imagem da f, né? Ó, G é uma relação da imagem f em A. Então a gente tem que mostrar que a imagem da f, né, é o domínio da G. Ou seja, a gente tem que mostrar que todo elemento dessa imagem da f está sendo relacionado com G com algum elemento do conjunto A. Vamos ver como é que a gente escreve isso. Bom, isso é fácil de ver, tá? Por quê? Porque f é uma função. A gente já tem que f é uma função, vamos usar isso. Então vamos lá, dado y, um elemento na imagem da f, por definição já, de y estar na imagem de f, temos que o y é da forma f de x para algum x no conjunto A.
Então, ó, se o y é igual a f de x, então pela definição da g, o x é o g de y. Então, para esse y que eu peguei, né, ele está sendo associado ao x pela g. Então, esse y está no domínio da g. Então, como o y que eu peguei é arbitrário, a gente acabou de mostrar que o domínio da relação g é todo o conjunto imagem da f. Tá? Logo, g de y é igual a x. E assim y pertence ao domínio da g. Como o y foi tomado arbitrariamente, a gente conclui que o domínio da g é a imagem da f. Aqui, ó, se vocês lembrarem, né, usando a notação de relações, a gente tem que g é uma relação da imagem da f no conjunto A. Aí lembra, para ser função, primeira coisa, esse conjunto tem que coincidir com o domínio da g. Foi o que a gente provou. Agora tem que provar a unicidade, ou seja, nós temos que mostrar, né, que cada elemento do domínio da g tem uma única imagem no conjunto A. Agora, vamos lá então, unicidade. Então, como a gente vai fazer? Nós vamos pegar 3 elementos. Um elemento no domínio e 2 elementos no A. E vamos supor que G desse elemento, desse domínio, do domínio, tenha 2 imagens. Né? A gente vai mostrar que essas imagens na verdade são iguais. Tá? Então, ó, sejam... É a maneira usual de mostrar que uma função está bem definida, né? Então, sejam y um elemento da imagem da f, né? Que esse conjunto aqui é o domínio da g. E x1 e x2, 2 elementos de A, que satisfazem o seguinte: g de y é x1 e g de y é igual a x2. Então, vou chamar esse aqui de 1 para ajudar ali na hora de escrever. Olha só. Então, pela definição ali, como g de y é x1, é porque f de x1 é y. E como g de y é igual a x2, é porque f de x2 é igual a y também. Tá? Então ali dá aquela relação, né, de 1, que foi aquela relação que definiu, né, a função g. Vem que, olha só, dizer que g de y é igual a x1, isso é equivalente, na verdade só implica o que a gente precisa, que f de x1 é igual a y. Também, de g de y ser igual a x2, isso implica que o f de x2 é igual ao y. Agora olha só. Tem uma hipótese que a gente ainda não usou, né? Quer dizer, tem basicamente a única hipótese que a gente não usou ainda, né? Que a função é injetora, a gente vai usar ela agora. Ó. Então aqui essa função f está acontecendo, ó. Ela tem dois elementos x1 e x2 no seu domínio, que tem a mesma imagem. Quando a função é injetora, isso aqui implica que x1 e x2 são iguais. Tá? Não pode acontecer com x1 e x2 diferentes terem a mesma imagem, tá? Quando a função é injetora. Como f é injetora,
segue que x1 é igual a x2. Portanto, g é uma função, tá? Vou pôr assim, que muitos autores colocam, né? G, a função g está bem definida. Basicamente, o que a gente acabou de mostrar é que para definir uma inversa para a função f dada, a função f tem que ser injetora, tá? Então a gente fez o seguinte: a gente definiu a função aqui, que para todo x ela leva em, vou trocar a letra para não confundir, para todo y ela leva no x. Quem é esse x? X é o elemento que satisfaz a propriedade aqui, ó, f de x igual a y, tá? Bom, obtemos a g. Agora falta provar que ela satisfaz a propriedade, tá? E g bola f é igual a identidade em A. Como é que nós provamos isso? A gente tem que pegar um x qualquer no conjunto A e mostrar que essas duas funções terão a mesma imagem, tá? Nesse elemento. Vamos provar isso aqui então. Então eu tenho que mostrar que para qualquer x do conjunto A, nós temos que a identidade de A aplicada em x é igual a g bola f de x. Temos que... acho que eu já fiz lá em cima, né? Quando eu estava comentando assim num rascunho lá. Ó, o que é g bola f de x? Por definição, isso aqui é g do f de x. Vamos voltar lá na definição, aqui no 1. Olha só. f de x igual a y. Né? Então vem aqui e troca o y por f de x. Você vai ficar justamente com g de f de x é igual a x, não é? Então o que está acontecendo aqui, ó, g de f de x, que é o próprio x. Agora, se eu calcular a identidade de A de x, identidade calculada no certo x, né, por definição da identidade, é o próprio x. Tá? Então, ó, para qualquer x no conjunto A, essas duas funções vão ter a mesma imagem. Então, elas são iguais. Logo, g bola f é igual à identidade de A. E assim a gente termina a demonstração. Ok? Vamos provar mais um teorema. Agora olha só. Isso aqui é só uma implicação, tá? Não tem recíproca. Seja f uma função. A gente vai mostrar aqui. Existe uma função. Existe. Se existe a função g de B em A, tal que f bola g é a identidade em B, note que aqui está trocada a relação, tá? Não é g bola f, é f bola g. Tá? Primeiro a gente aplica g, depois a f. Que é a identidade em B, então f tem que ser sobrejetora. Então a gente tem o A e tem o B. Eu tenho a f de A em B. Então digamos que a f leva um x no y. Tá? Então se existe uma g tal que g f bola g, né? Então primeiro aplica g, ele vai sair do y, vai para o x. E a f vai catar esse x e vai levar no y. Se existe essa g que satisfaz isso, então essa f original tem que ser sobrejetora. Se você já
olhar esses dois teoremas e combinar eles, basicamente está dizendo o seguinte: se eu consigo construir uma G de B em A, né? Tem uma F de A para B e uma G de B para A. Se existe essa G de B para A, tal que G bola F é a identidade em A e F bola G é a identidade em B, então a função F vai ter que ser injetora e sobrejetora. Ela vai ter que ser bijetora, tá? Isso aí é o fato que basicamente é a definição de função invertível, né? Que a gente vai ver lá na próxima aula com mais detalhes, né? Eu quero dizer. Então aqui a hipótese é que, bom, f é função, não vou colocar. Aí existe uma função g de b em a, essa g é função. E além disso, f bola g é a identidade no conjunto B. Ok? A tese, né, deixa eu colocar aqui, né, é que a função f é sobrejetora. Então, de novo, a gente vai ter que construir essa função. Mentira. A gente vai ter que provar a função f sobrejetora, né? Não precisa construir porque é por hipótese, né? Como é que a gente mostra que essa f é sobrejetora? Tem que mostrar que o contradomínio da função f é igual a imagem da f, tá? Claramente, a imagem da f está contida em B, né? Sempre a imagem da função está contida no seu contradomínio. Então a gente tem que mostrar que o contradomínio está contido na imagem. Ou seja, a gente vai pegar um elemento qualquer no contradomínio e mostrar que ele está na imagem. Ou seja, tem que mostrar que ele é f de alguém. Então vamos lá. Seja y um elemento de B, que é o contradomínio da função f. Temos que olha só, o y eu posso escrevê-lo como identidade de B aplicada em y. Só que identidade, olha só, por hipótese, é f bola g. Então isso aqui é f bola g de y. De outro modo, a gente pode escrever como f do g de y. Então, quem é o candidato natural a ser a pré-imagem de y? É o g de y. Note que g de y existe, tá? Porque a função g é definida em todo o conjunto B, tá? Isso aqui é importante. Por isso que o contradomínio da g tem que ser... O domínio da g tem que ser todo o contradomínio da f. Ok? Porque esse valor daqui, ó, esse g de y, tem que existir. Então, denotemos x como sendo g de y. Isso é um elemento do conjunto A, né? De novo, ó, a g pega o y do B e associa a g de y que está em A. Então, o f de x... Bom, a gente já provou, na verdade, isso aqui, né? É a linha aqui de cima, essa aqui, ó. F de x é o f do g de y, que é o y. Então, ó, existe um x no conjunto A, ou seja, no domínio da f, tal que f de x é y. Portanto, a função é sobrejetora. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Aí no próximo a gente vem para resolver dois teoremas aí envolvendo função bijetora. Ok? Até lá então.